Olá, pessoal. Vamos falar sobre os Estados Unidos da América na profecia de Apocalipse 13 e vamos citar uma questão, uma informação sobre Apocalipse 17, ok? Veja bem, essa besta, segunda besta, que é os Estados Unidos da América, não pode ser, de hipótese alguma, nenhuma daquelas cabeças, né, que nós já concluímos muito bem o que são aquelas cabeças, não pode ser nenhuma daquelas cabeças que está lá em Apocalipse 17, não pode. Não pode ser nenhum poder que vai voltar. Entende? Sabe por quê? Porque os Estados Unidos é atuante. Os Estados Unidos é atuante neste cenário junto com a primeira besta. E a primeira besta é a besta de 7 cabeças e 10 chifres de Apocalipse 17. Quem vai nos confirmar isso? A própria Bíblia. Tenha certeza absoluta e sempre. É a Bíblia que mostra a própria Bíblia. Ok? Vamos lá. Apocalipse 13, certo? Do verso 11 para frente, adiante, ou diante, né? E vi subir da terra outra besta, a segunda besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Essa besta é os Estados Unidos da América, essa segunda besta. Você pode acompanhar os estudos aqui de Daniel, que está sendo colocado neste vídeo, neste canal, ok? Porque os Estados Unidos recebeu os protestantes, né? Recebeu os protestantes que estavam sofrendo perseguição do sistema romano imperial do passado, né? Que tem ali uma gota do sistema papal também, que foi Pio VI, né? Então, veja bem, essa besta que subiu aqui, né? Era semelhante a um cordeiro, mas falava como dragão. Agora, veja o detalhe. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. A segunda besta só consegue exercer um poder mundial para esse momento escatológico, para o momento do grande conflito, só diante da presença da primeira besta. Sabe por quê? Porque a primeira besta, ela é possuída por Satanás. Ela é possessa por Satanás. Certo? É por isso que ela tem essa autoridade e consegue exercer esse poder. Porque a primeira besta, ela é possessa literalmente, apostatada, possessa por Satanás. E Satanás consegue ter gerenciamento sobre aqueles que dão brecha espiritual para ele. Entende? Tanto como brecha espiritual ou na condição de apostasia, certo? Desobedecendo a Deus e tudo quanto há, certo? Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Guarde bem essa palavra presença, porque é por causa dessa presença que a segunda besta tem uma importância, certo? E faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vistas dos homens, certo? E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Olha, apareceu a palavra presença de novo. Versículo 14. E engana, aqui está falando da segunda besta que engana, tá?
e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Então, é a primeira besta que dá essa condição sobrenatural para a segunda besta. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que tinha a ferida a espada e vivia. E lhe foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, será feita a imagem da primeira besta. A imagem, será não. Essa imagem já está sendo feita atualmente. Já está sendo composta atualmente. Certo? Então, se você pegar que a imagem dessa besta está sendo feita, certo? No tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo, essa besta aqui de Apocalipse 17, que é a mesma besta de Apocalipse 13, e que essa imagem que está sendo feita é baseada em honra à besta, né? Uma homenagem à besta, vamos dizer assim, uma homenagem, tá? Mas é por causa do decreto dominical, é por isso que eles estão fazendo essa imagem, certo? Essa besta aqui, ela não pode ser reinos, ela tem que ser um só, certo? E ali, com o passar dos anos, após o Tratado de Latrão, teve seus reis. Que esses reis aqui são simbolizados pela diadema, em Apocalipse 13. Certo? Então, são informações, né, que vão falando, uma informação aqui vai falando aqui. Aqui você viu que Apocalipse 13 foi explicando Apocalipse 17. E Apocalipse 17 vai tirando dúvidas de Apocalipse 13. Apocalipse 13 e Apocalipse 17 conversam ao mesmo tempo. Os dois capítulos são íntimos. Entende? Então, existe um processo de cumprimento profético simultâneo aqui. Está se cumprindo Daniel 11. Veja bem, nos nossos tempos está se cumprindo Daniel 11, Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 17. Entende? Agora, o espaço de tempo, a noção de tempo correta, não nos é permitido. Eu falo tempo correto. Dia, mês, hora, isso não. Entendeu? Porque é a mesma coisa. Nós não sabemos o dia da volta de Jesus. Nós podemos saber a proximidade através dos sinais. Podemos saber os tempos. Os tempos significa anos. 2 anos, 3 anos. Entende? Agora, o tempo é 1 ano. Um tempo, né? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Certo? 2.300 anos. Que é a profecia de Daniel, capítulo 8. Entende? Então, nós não sabemos corretamente e definitivamente os tempos pontuais. Da mesma forma que, como Apocalipse 17 fala que um dos 7 vão voltar, e que nós já estudamos no vídeo 2, que eu vou deixar aqui na descrição, né? E vai aparecer aqui no card aqui em cima. O vídeo 2 aponta para João Paulo II. Não é uma ressurreição. É Satanás utilizando daquele corpo, ou fazendo aquele corpo desaparecer, aquele corpo que está no Vaticano, fazendo aquele corpo desaparecer e
fazer aquele corpo à imagem e semelhança. O próprio Satanás aparecer em imagem e semelhança daquele corpo de João Paulo II. Porque a terra toda vai se maravilhar. A terra toda vai se maravilhar. Entende? Porque a segunda volta de Jesus, para a terra toda ainda, ela não está sendo bem entendida. Satanás vai imitar a segunda volta de Jesus? Vai. Mas o oitavo rei não é Jesus imitado. Não é. O oitavo rei vem de um dos 7, de uma das 7 cabeças. Entende? Até porque, olha só para você ver, agora veio um insight. O oitavo rei é um dos 7, não é? É rei, não é reino. Não vai vir um reino. Veja bem, vamos ler Apocalipse 17 para não ficar aquela coisa que eu estou falando, tá? Veja bem. Apocalipse 17, verso 10. E são também 7 reis, 5 já caíram. E um já é, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também é o oitavo. Olha só. O oitavo rei. O oitavo rei. Entende? É do 7 e vai à perdição. Então, esse oitavo rei volta. Não pode ser reino, sabe por quê? Porque senão um dos 7 reinos tem que voltar de novo. E como eles já sofreram a sua condenação, se a gente quiser ir lá para o início, por exemplo, Egito. Egito já sofreu sua condenação. A Síria já sofreu sua condenação. Babilônia já sofreu sua condenação. Essa Babilônia de Nabucodonosor não é essa daqui. Essa aqui é a Babilônia mística. Mas pega, ela é considerada semelhança à popularidade da Babilônia anterior. Entende? E que a Babilônia anterior, que a Babilônia medieval ou imperial, queira você chamar como desejar, ou me corrigir também, né? Não tem problema, estou à disposição aqui, sou humilde o suficiente para compreender e ser corrigido também. Entende? Por isso que os comentários estão abertos, é para tirar dúvidas e correções. Como essa Babilônia mística é espelhada na Babilônia imperial, porque ela era realmente muito formosa e majestosa, aquela Babilônia de Nabucodonosor, e idólatra, como essa Babilônia que é, entende? Essa Babilônia aqui também, ela foi espelhada na Torre de Babel, que foi sendo formosa, crescendo para cima, querendo ser acima de Deus. Entende? Então a Bíblia vai ter na sua Babilônia, em cada período, teve a Babilônia inicial, a Babilônia central e a Babilônia final agora. A Babilônia inicial é a Torre de Babel, a Babilônia central é a Babilônia de Nabucodonosor e a Babilônia final é a Babilônia mística, que seduz as pessoas com a mulher. Entende? Com a prostituta toda adornada, né? Que cometia atos de fornicações. Entende? Que são ali os ensinamentos, os sacramentos, outras coisas que a igreja romana, católica, ensina e que não confere com a Bíblia. Entenda, o ensinamento não é de Deus. Mas as pessoas que estão dentro de Babilônia mística
são de Deus, sabe por quê? Porque em Apocalipse 18 fala, aqui ó, Apocalipse 18 fala, verso 4, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Aqui está falando da Babilônia. Então, quem está na Babilônia, quem participa da igreja prostituta, pode sair. E eu tenho certeza que muita gente vai sair, porque muitos vão ser salvos. Muitos. Porque Deus vai fazer um grande evangelismo por parte dele no fim desses tempos. Além das 3 mensagens angélicas, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Aí você pode me perguntar, mas que base você tem para me dizer que Deus vai fazer um grande evangelismo por conta dele mesmo? A base é que pessoas já estão sonhando com Jesus. Certo? Pessoas estão sonhando e aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Então esse é o início poderoso. Não estou diminuindo, estou falando no início, parece que eu estou diminuindo, né? Porque parece que eu estou falando assim, está começando. Não, é um início poderoso. Porque as maravilhas vão acontecer. Não é só essas maravilhas maquiavélicas aqui, não. As maravilhas de Deus também vão acontecer. Ao mesmo tempo que a gente vê os desastres escatológicos causados por Satanás, isso vai conduzir as pessoas a buscar a Cristo antes da porta da graça se fechar. Até esses próprios atos maléficos, as pessoas vão ver que é estranho, são atos estranhos. Porque o Espírito Santo está ali convencendo. Não pense você que o Espírito Santo está convencendo ali só naquela hora, não. No final do tempo, não. O Espírito Santo vai convencer só no final do tempo, não. Vai ter as pessoas que vão ser convencidas no final do tempo, sim. Como o ladrão foi. E olha que o ladrão, a sua mãe estudava a Bíblia. Jesus com um ladrão. Ah, como você me prova isso? Você não vivia lá? É porque o ladrão sabia que Jesus é o Salvador. E chamou a atenção do outro ladrão que estava do outro lado para não blasfemar. Ele conhecia de Jesus. Se ele pudesse, se tivesse mais tempo, ele descia, seria batizado, poderia ser um possível candidato a discípulo do um dos 12. Poderia ser, não estou falando, hein? Estou falando que poderia ser. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala na internet, porque senão o pessoal pega um pedaço do vídeo e fala que e pode criar um vídeo assim, ladrão da cruz é discípulo de Jesus. De certa forma tá? Porque se ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele tomou posição de seguir Jesus. Quem toma posição de seguir Jesus é um discípulo de Jesus. Certo? Não tem que ser aquela coisa oficial. Não tem como a gente ter nascido, todo mundo ter nascido lá na época de Jesus, não. As pessoas pensam assim, que para ser discípulo de Jesus tinha que ter nascido lá na época de Jesus. Não, não é assim. Jesus está vivo, meu amigo. Jesus está vivo. Não é igual a igreja católica faz, não, que fica andando com a cruz, com Jesus crucificado, não. Aquele Jesus ali está morto. O nosso Jesus verdadeiro está vivo, meu amigo. Quer andar com a cruz? Você ande com a cruz. Sem Jesus estar crucificado. Porque Jesus já não está mais na cruz. Jesus morreu, descansou no sábado e domingo foi para o céu. Depois voltou, depois de 40 dias ele ficou aparecendo para os discípulos e depois definitivamente foi para o céu e inaugurou o seu ministério no santuário celestial, que era sacerdote no lugar santo, e em 1844 ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo, que agora está fazendo o julgamento dos mortos. E quando vier a imposição da marca da besta
vai começar o julgamento dos vivos. Entende? Vai começar o julgamento dos vivos. Por quê? Porque a marca da besta, como diz Apocalipse 14, entendeu? Mesmo quem não tiver aceitado Jesus como Senhor e Salvador, se aceitar a marca da besta, vai ser condenado. Ou, se tiver aceitado Jesus como Senhor e Salvador e aceitar a marca da besta, vai ser condenado também. Ah, mas eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, mas você aceitou a marca. Eu tenho que ler Apocalipse 14, a terceira mensagem angélica, para que você não fique em dúvida e não ache que eu estou falando coisa qualquer. Tá bem? Vamos lá. Apocalipse 14. Apocalipse 14 que fala das mensagens, né? O terceiro anjo. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da ira de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Entende? Está vendo? Se eu aceitar, mesmo eu tendo aceitado Jesus como Senhor e Salvador, aceitar a marca, eu vou ser condenado. Juntamente com Satanás, os anjos maus e os ímpios. Né? Ali eu vou estar numa condição de ímpio também. Né? Mesmo tendo aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque o terceiro anjo está falando para não aceitar. E é muito claro. É lógico, nós não podemos aceitar. Okay? Não é porque só o anjo está falando, não. O anjo é a autoridade na mensagem. O anjo é a autoridade na mensagem. Entende? Mas é uma mensagem vinda de Deus também. Certo? Ele é autoridade na mensagem, porque o anjo é superior a nós, mas é uma mensagem vinda de Deus. Entende? E é totalmente compreensível, porque se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas inclina, adora o sistema papal, a besta, você está entre dois deuses. Está com o pé, com a mão, segurando a mão de Jesus, segurando a mão de Satanás. Não pode. Entende? Ou você segura a mão de Jesus, ou você segura a mão de Satanás. Ok? Não tenha medo. Estou só falando o que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos de ter coragem, força e persistência. Coragem, força e persistência. Nós não temos que ter medo. Nós temos que ter coragem, força e persistência no que está para vir. Ok? Um forte abraço. Fique na paz. Se puder, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Deixe o seu like e vamos estudar juntos. Ok? Até um próximo estudo.